Agora sim, vamos ao Moro. Eu já disse hoje no blog, não me peçam lágrimas para Sérgio Moro, eu não vou chorar por ele. Por que eu vou condescender com um ministro que, sendo juiz daquela que se tornou uma causa da população brasileira, rendeu esse projeto a um grupo que chegou ao poder e deu início, a partir daí, e já tinha dado antes, às suas próprias aspirações políticas. Eu não sou daquela, eu não gosto do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, pessoalmente, não tenho nada contra ele. Ele até sempre foi simpático comigo. Agora, nem por isso, só porque o Sérgio Moro ataca o governo dele, então o Sérgio Moro passa a ser imediatamente meu aliado. Na fórmula geral, não é o caso de inimigo, mas é só para dar aquilo que circula por aí como clichê, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Meu não. Oxe, mas de jeito nenhum. Sérgio Moro foi um ministro omisso. Agora no coronavírus ele desapareceu. Mas há uma coisa. Há uma coisa. Ele também confessou crime. Na verdade, crimes. Ele denunciou Bolsonaro por crime de responsabilidade, acusou Bolsonaro de crime de responsabilidade e crime comum. Mas ele também cometeu crime, segundo ele próprio. Cai naquela lábia quem quiser, eu não caio. Não é? Eu não acho que ele seja, ele é um obscurantista. Deixou isso claro. Aí, nós fizemos uma seleção da fala do Sérgio Moro. Não está na ordem que aparece a fala, mas está na ordem da importância dos temas. Só para registrar, então, a segunda passagem, em que o Bolsonaro claramente diz que o Moro claramente disse que o Bolsonaro interfere e tentou interferir no trabalho da Polícia Federal. Vamos lá, o item segundo, vamos lá. O presidente também me informou que tinha preocupação, né, com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal e que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. Também não é uma razão que justifique a substituição, até algo que gera uma grande preocupação. Tá aí. Ele está dizendo, o presidente queria trocar porque ele tinha preocupação com inquéritos. Isso fica claro numa outra passagem em que ele fala de relações impróprias. Vamos para a terceira passagem aí, Fábio Kober. E um pressuposto necessário para isso, né, é que nós temos que garantir aí o respeito à lei, a própria autonomia da Polícia Federal contra interferências políticas. Certo, o presidente indica, ele tem essa competência, ele indica o diretor-geral, mas ele assumiu um compromisso comigo inicial de que seria uma escolha técnica, que eu faria essa escolha, e o trabalho vem sendo realizado. Poderia ser alterado o diretor-geral, desde que eu tivesse uma causa consistente. Não tendo uma causa consistente, e percebendo que essa interferência política pode levar a relações impróprias entre o diretor-geral, entre superintendentes, com o presidente da República, é algo que realmente eu não posso concordar. Muito bem. E se vocês lerem a íntegra do pronunciamento, vocês encontram por aí, vocês vão ver vários momentos em que o Sérgio Moro diz que o presidente tentou interferir no trabalho da Polícia Federal. Agora, presta atenção aqui que isso é muito importante. Se eu entrar na internet, agora no YouTube, qualquer lugar, eu vou encontrar dezenas de pronunciamentos do Bolsonaro, do Moro, afirmando que o Bolsonaro não interferia na Polícia Federal.
que ele não tentava interferir, que ele deixava o trabalho correr. Elogiando, inclusive, o presidente por isso. Então venham cá. Atenção, senhores juristas, advogados, para o herói que surge aí. Eu tenho um ministro da Justiça que vê o presidente da República permanentemente, porque ele sugere que esse assédio era constante, tentando interferir na autonomia da Polícia Federal, vou a público, digo o contrário, quando poderia silenciar, e não toma nenhuma providência? Ah, primeira interferência, segunda, vá lá. Deveria ter pedido demissão e denunciado então a ação. Ou comete crime de prevaricação. Não? Ou Sérgio Moro, vendo tudo isso, pensando na própria carreira, decidiu permanecer, percebendo que o presidente sim está tendo a sua reputação corroída, de olho na sua própria carreira política. Ah, isso o próprio Bolsonaro acusou. Bom, o fato do Bolsonaro ter dito que ele tem pretensões políticas não nega o fato de que ele tem pretensões políticas. Não tem anjo nessa briga. O item quinto aí, meninos? Sim. Para quem ouviu distraidamente, assim, e até achou, talvez tenha achado bonito. Eu fiquei estupefato. Eu falei, mas como assim? Vejam o que diz o senhor ministro Sérgio Moro. Vai. Convidado a ser ministro da Justiça e da Segurança Pública. O que foi conversado com o presidente, lembro, foi no 1º de novembro, foi que nós teríamos um compromisso com o combate à corrupção, o crime organizado e a criminalidade violenta. Inclusive foi me prometido na ocasião carta branca para nomear todos os assessores, inclusive desses órgãos, né, policiais, como a Polícia Rodoviária Federal e a própria Polícia Federal. Na ocasião, né, até aproveitando aqui um breve parênteses para desmistificar um dado, foi divulgado equivocadamente por algumas pessoas que eu teria estabelecido como condição para assumir o Ministério da Justiça uma nomeação ao Supremo Tribunal Federal. Nunca houve essa condição, até porque seria algo de aceitar um cargo de ministro da Justiça pensando em outro. Isso não é da minha natureza. Eu realmente assumi esse cargo, fui criticado, entendo essas críticas, né, mas a ideia era realmente buscar, num nível de formulador de políticas públicas aqui numa alta posição do Executivo, de aprofundar o combate à corrupção e levar, né, esse maior efetividade em relação também à criminalidade violenta e ao crime organizado. Tem uma única condição que eu coloquei, não ia revelar, mas agora isso acho que não faz mais sentido manter o segredo. Isso pode ser confirmado tanto pelo presidente como o general Heleno. Eu disse que, como eu estava abandonando 22 anos da magistratura, contribuí 22 anos para a Previdência e perdia, né, saindo da magistratura, essa Previdência. Pedi apenas, já que nós íamos ser firmes contra a criminalidade, especialmente a criminalidade organizada, que é muito poderosa, que se algo me acontecesse, né, pedir que a minha família não ficasse desamparada sem uma pensão. Foi a única condição que eu coloquei para assumir essa posição específica no Ministério da Justiça. É crime. Primeiro que o senhor não era obrigado a abandonar a magistratura. Abandonou porque quis. Não vai pedir que eu aplauda por isso. Senhor ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, que lida com a legislação.
Onde está escrito isso? Que lei? O senhor nem mesmo tomou cuidado de dizer, pedir ao presidente que então enviasse um projeto de lei ao Congresso para que ministros no exercício do cargo, se mortos em razão da sua atuação, terão como compensação, ou suas famílias terão como compensação uma pensão. Pedir um projeto de lei, senhor, que certamente teria sido aprovado. O senhor está dizendo que o presidente prometeu um benefício para o senhor que não está na lei? O senhor realmente é muito ruim de lei penal. Artigo 317 do Código Penal. Solicitar ou receber para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Reclusão de 2 a 12 anos. Isso é corrupção passiva. Ah, não, eu quero, senão eu sei que eu vou morrer, eu preciso dessa ajuda. Olha aqui. Não existe lei para isso. Isso dá conta do distanciamento de um ex-juiz do aparato legal. E aí querem que eu fique vertendo lágrimas aqui? Ah, não, foi demitido por maus motivos. Mas vinha fazendo um péssimo trabalho. Não deveria estar lá. Sumiu agora no caso do coronavírus. Desapareceu. Usou o seu oportunismo da ausência. Eu estou lidando com matéria legal, senhor. E o senhor sabe disso. Acusa o presidente de ter interferido na investigação. A ser, como o senhor diz, sim. Advocacia administrativa aí. É obstrução da justiça, tem de ver qual é o aparato legal usado para caracterizar essa obstrução, que esse crime por si não existe. Crime de responsabilidade e crime comum. Mas o senhor está confessando prevaricação? E agora? Corrupção passiva. Eu nunca vi isso. E olha, evidentemente, se acontecesse isso, eu ficaria, lamentaria mesmo, não estou sendo irônico. Mas o senhor tem uma mulher que foi advogada, que é advogada, que foi empresária. Que compensação o senhor queria? Pelo que eu entendi, seria o correspondente à indenização que ele teria direito a isso? Para assumir um cargo? Ah, mas só na hipótese de morrer que outros têm esse benefício? Qual é a lei que sustenta isso? O senhor não ficou sendo alvo lá de pressão e ficou quieto sem fazer nada? Nada para em pé nesse edifício seu. Eu não tinha como aceitar a substituição do Valeixo, né? Há uma questão envolvida da minha biografia como juiz, a lei e o Estado de Direito. A sua biografia como juiz, você pegou a sua biografia como juiz e botou a serviço de uma candidatura. Ele, pessoalmente, estava indo para... Então, eu fui para o governo porque eu queria ser um garantidor da lei da imparcialidade. O garantidor da lei da imparcialidade tem de ser a Constituição. E de um juiz é a magistratura, é o Código da Magistratura, a lei orgânica da magistratura. Não, senhor. Isso aqui é conversa de candidato.